Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 26 de maio de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de Mateus, capítulo 28, versículo de 16 a 20. Festa da solenidade da Santíssima Trindade. Após celebrarmos então Jesus Cristo, que envia em comunhão com o Pai e o Filho, envia o Espírito Santo de Deus sobre a humanidade, assim também estamos celebrando esta mesma presença trinitária, da presença do Espírito Santo, com a presença da comunidade trinitária entre nós. Por isso as palavras de Jesus aqui escritas por Mateus mostra bem, Toda autoridade me foi dada. Ou seja, toda autoridade Jesus apresenta ao mundo e ele oferece esta autoridade aos discípulos, oferece aos seus esta presença trinitária, dinamizadora da nossa própria vida. O que lembra bem Paulo na carta aos Romanos, a segunda leitura de hoje, Deus é chamado de Pai, o Abá, Paizinho, aquele muito querido, próximo, muito amoroso, o Abá, muito mais próximo do sentido materno, Por mais que seja pai, Abá, pai, mas é um pai próximo, amoroso, cuidador, pai protetor, um pai mãe, um pai que se faz presente na vida da humanidade, que se identifica com a dor e o sofrimento de todos, Quando Paulo lembra no início da leitura, de fato nós não recebemos um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebemos um espírito de filhos adotivos. Então fomos criados por Deus, imagem e semelhança de Deus, mas a filiação em Deus acontece por Jesus Cristo, por isso somos filhos adotivos. Somos filhos, poderíamos dizer, de coração. Então Deus nos recebeu porque seu Filho Jesus nos apresentou nesta filiação, o que Jesus ensina os discípulos a chamarem Deus de Pai na oração do Pai Nosso, por exemplo. Então Deus cria, demonstra o seu amor, até então escolhe, aceita ter a nossa imagem e semelhança, Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas é Cristo Jesus, em comunhão com o Pai, em comunhão com o Espírito, que nos concede a filiação. Somos filhos adotivos, Filhos adotivos. Por isso, com esta presença da Trindade Santa, que dinamiza a nossa própria vida, envolve a nossa vida neste grande mistério, Jesus confia, cada cristão confia através da igreja, para que procuremos realizar as suas obras, levar esta presença trinitária, esta força invisível aos nossos olhos, mas perceptível, a alma, o coração, a dinâmica do mundo, para que todos possam ter a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela presença da Santíssima Trindade. Ide por todos os lugares e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem dada por Jesus Cristo.
Então, pertencer à unidade trinitária é ampliar, elevar. Isso não é mérito, isso é um compromisso de fé. Isto é a missão que o próprio Jesus então confiou à igreja, confiou aos seus membros, ao nosso episcopado, nossos bispos, sucessores apostólicos, nós padres, colaboradores diretos dos bispos e o povo de Deus, batizado, consciente e maduro na fé. Então Jesus lembra bem isso, né? Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Esta expressão inicial do Evangelho lembra bem, né? Nem todos aqueles que estão ali já estão prontos, né? Já estão aptos, já estão dispostos. Então, uma dúvida significa um caminho que precisa ainda ser feito, né? Precisa ainda ser construído. Então, todos estão ali, mas nem todos estão com o mesmo nível de igualdade, com o mesmo propósito. Uns avançam de imediato, assumem a sua própria fé, assumem a missão, outros ainda precisam de um pouco mais de tempo, né? Então, a escola apostólica, a escola de Jesus Cristo, que prepara os seus para que a missão aconteça no mundo, ela tem várias etapas. Ela existe ali, então, situações pontuais em que cada cristão, cada ser humano precisa do seu devido tempo, né? Precisa dos seus passos, precisa se envolver melhor. Nem todos compreendem de pronto, né? Mas precisam de tempo. Esta é a dinâmica própria da nossa vida. Então, no dia de hoje, no domingo, na festa da Santíssima Trindade, procuremos viver lavados pela força do batismo, a presença do batismo, e envolvidos com esta grande causa do reino de Deus, né? Fazer discípulos, porque Jesus é esta presença que está sempre movendo os nossos passos, esta presença entre nós em todas as circunstâncias da vida, que não nos deixa desistir, não nos deixa duvidar, né? Ele esclarece o nosso coração, a alma, amadurece a fé e caminha conosco na missão, nos leva a viver a nossa fé com maturidade, com envolvimento, com comprometimento. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa, abençoe o teu trabalho, te dê sempre a maturidade da fé e a dinâmica e a força da Trindade Santa. Deus, que nós assim invocamos, desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.